vícios? Porque a gente fala em vícios, mas existem vários tipos de vícios que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm também, né? Nem sabe que são vícios, na verdade, né? Sim, a gente tem muitos tipos de vício. A terapia consegue atuar nisso de forma brilhante, Mauro. E como que a gente consegue, então, trabalhar em cima disso? A gente vai dentro da causa emocional, né? Sempre uma pessoa que a gente citou questões que não sabe que são vícios. Por exemplo, o doce, a compulsão alimentar, os jogos, a pornografia, tudo isso são vícios. E a gente vai no sintoma, a gente vai lá na raiz do que está acontecendo pra gente trabalhar todos esses vícios, claro, além do que é mais comum, né? Do cigarro, por exemplo, do alcoolismo. Jogos também. Dos né? jogos que estão cada vez crescendo mais, na verdade, né? Uhum. E assim, Bruna, e como que a terapia ela trabalha assim? Depende de cada tipo de vício, ou como é o vício, ou quanto tempo também, como a gente estava falando antes, que agora o vício é o pessoal ficar no celular o tempo todo. É um vício, as pessoas deixam de conversar, olhar nos olhos, interagir, não almoçam mais juntos, não tem aquele momento juntos também por causa desse tal dos celulares, dos tablets, né? Com certeza, as telas, né? O Brasil hoje é um país aí tá lá em cima no ranking da questão das telas, porque a gente é uma estimulação muito grande que a gente tem também, né? Nesse quesito, quando a gente fala nessa questão de telas, enfim, a gente passa muito tempo e outra, a gente tem o nosso trabalho ali dentro também, então a gente não percebe, mas a gente está trabalhando o tempo todo. Se a gente não se policiar, a gente acaba entrando nessa onda aí e fica cada vez pior. Mas sim, você pediu sobre cada vício, né? Depende do tratamento de cada vício, como que funciona. Isso, a gente tem sim, cada um é de uma forma, tá? Então, e cada pessoa é de uma forma, isso precisa ser deixado claro também, cada ser humano é único. E a gente vai atuar em cima disso através do sintoma que a pessoa tá me dizendo. Ali é o sinal da fumaça, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um vício com o cigarro, aonde por trás disso, qual é a falta que eu tenho? Tá? Sempre a gente tem um excesso, esconde uma falta. Então, aonde está faltando? Aqui, Mauro, a gente traz uma conotação do sistema familiar, né? A gente olha isso de uma forma sistêmica e a gente olha primeiramente para pai e para mãe. E cada vício vai ter uma conotação. Lembrando, cada pessoa é um ser humano único e precisa ser olhado de forma única também. Bruna, assim, e a realidade de cada indivíduo, ela é única, né? Isso precisa também ser olhado de forma muito responsável para você saber como auxiliar também essas pessoas, elas saírem desse vício, né? Por que ela tem esse vício, se é através do contexto familiar, como que ele funciona também, né? Sim, eu sempre digo assim, por trás de uma pessoa sempre tem uma história. Então eu tenho a minha história, você tem a tua. Tá? Então, por trás de um sintoma, de um vício, a gente fala muito a palavra sintoma porque vem do consultório isso, mas por trás do vício, aonde eu tenho uma falta de pai, eu tenho uma falta de mãe, aonde faltou um pai, aonde faltou uma mãe dentro do meu sistema familiar. Ou, Mauro, o que as pessoas às vezes não conseguem compreender, muitas vezes não faltou o pai e a mãe. O pai e a mãe estava aqui, estava presente, mas para aquela visão da criança, sim, faltou. A criança muitas vezes se sentiu abandonada. E aí a criança, quando ela cresce, né, e ela vai para a vida com essa visão, com as lentes da criança, ela vai procurar nos vícios, no alcoolismo, na drogadição, no cigarro, esse pai e essa mãe. Mas e quando a gente percebe um vício, né? E nós temos um ambiente que nos leva a esse vício, como agir nesse momento? A ambiência é muito, Mauro, tá? A frase, né, a famosa frase, nós somos a soma das 5 pessoas que nós temos ao nosso redor é muito verdadeira. Então, aonde eu estou me colocando? Por exemplo, Mauro, eu sei que eu tenho um vício em determinada situação, né? Pode ser cigarro. Vamos citar aqui o cigarro como exemplo, tá, gente? Eu sei que eu tenho esse vício com o cigarro. Eu vou procurar ir em lugares aonde eu não vou ter acesso a isso. Porque você concorda comigo que se você tá numa dieta e você vai num rodízio de pizza, você vai querer comer a pizza? Com certeza. Então a ambiência é muito. E eu vou me colocar num ambiente onde isso não vai ser favorável para mim? Claro que não. Então aqui é um convite também para a gente analisar aonde a gente está se levando.
E assim, e para uma pessoa melhorar de algo, né? Ela precisa aceitar a ajuda de pessoas ou como oferecer essa ajuda para essa pessoa a partir do momento que você percebe que ela está com vício? Tem muitas pessoas que chegam no consultório e relatam para mim: Bruna, eu parei de fumar. Olha, eu fumava e eu parei de fumar. Nossa, que bom! Isso é muito bom. Mas agora eu tô comendo bastante doce. Então, Outro vício. então só trocou, né? Aham. Faz tão mal quanto o cigarro, tão lesivo quanto o cigarro, tá? A gente vai olhando para isso de uma maneira muito individualizada, porque o que acontece? Quando a gente tem toda essa questão de vícios, enfim, cada pessoa vai trazer algo para nós, Mauro, e aqui é importante a gente frisar isso. Por quê? Porque como eu citei antes, cada um tem a sua história, e quando a gente tem alguém que quer melhorar disso, a gente consegue atuar, tá? Por exemplo, eu tenho um vício e eu quero melhorar. Aí sim, perfeito. Procure o consultório. Às vezes sozinho é muito desafiador, né? Sozinho às vezes está muito difícil para sair dessa situação. Mas quando uma pessoa diz assim, eu tenho esse vício, mas eu não quero fazer nada para melhorar disso, aí fica bem mais complicada a nossa situação. E agora, assim, sobre a vontade de desistir. Você está com vontade de desistir. Como que os familiares, os amigos podem ajudar a essa pessoa? Mauro, aqui é importante a gente frisar uma coisa. Sempre que nós temos uma pessoa que passa por esse desafio, muitas vezes ela vai negar. São poucas pessoas que chegam para mim e são verdadeiras e dizem assim, Bruno, eu tenho esse contexto e eu quero melhorar. A maioria das pessoas, não, eu só bebo no final de semana, não, eu só fumo um pouco, não, isso não me faz mal. Quando a gente tem os familiares que trazem os casos para nós, o que nós orientamos? Vai plantando uma sementinha, que a gente fala, tá? Vai mandando um vídeo de algo que seja bacana para ele. Se é o caso do cigarro, por exemplo, mande algo que vai fazer diferença para ele. Vai plantando a sementinha. As pessoas em volta conseguem trabalhar dessa forma, tá? Claro, se a pessoa se negar, né? Não quero melhorar, não preciso disso. Agora, se a pessoa quer procurar auxílio, se a pessoa quer procurar ajuda, vem até o consultório, porque, Mauro, às vezes a gente tem a vontade de melhorar, mas a gente não sabe por onde começar, não é verdade? Uhum. E o que não fazer que pode piorar, de repente, esse contexto dos vícios, assim, é ficar falando, não faz isso, aquelas coisas que as pessoas falam que às vezes não tem nada a ver? Principalmente querer impor, tá? Não pode, não faça, não. Exatamente. Tá vendo? Olha o tanto que você tá bebendo. Olha o tanto. Você sabe que isso vai te matar, sabe? Esse tipo de frases não auxilia em nada. Não auxilia em nada. E aí, quando a gente precisa de alguém que melhore disso, que saia dessa condição de onde está, porque realmente isso vai acabando com o nosso organismo. Quem sabe mínima coisa de corpo humano sabe o que um cigarro faz com ele, né? Então, quando a gente consegue trabalhar isso dentro do indivíduo, ele tem uma expansão de consciência muito grande. Por quê? Porque a gente vai lá na raiz e procura onde está o problema e resolve, tá? Só que impor as coisas não funciona, Mauro. Não pode fazer isso. Não, sabe a criança? Nós não fazemos isso com a criança? Não mexe na plantinha, não mexe na câmera, né? Não coloca a mão na boca, né? Não faz isso. E assim, e qual que é a dica que nós podemos dar para uma pessoa assim que está passando por isso e tem um familiar nesse contexto? O que pode ser feito, Bruna? A maior dica que eu dou hoje dentro do consultório, e às vezes é muito desafiador ouvir o que eu vou falar, tá, Mauro? Porque a maior dica que a gente pode dar é ter paciência e ter amor com essa pessoa. Entender, né? Entender, tá? Procurar saber. Mas o meu pai só bebe, Bruno. O meu pai só faz fiasco quando bebe. Por que será que ele tá bebendo? Quem ele tá procurando no fundo da garrafa? Tá? Tem uma frase que ela é muito famosa que ela diz: até que a gente não torna consciente, o nosso inconsciente ele vai governar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. E tem muitas pessoas chamando a vida de destino, mas na verdade estão inconscientes, tá? Então a maior dica que eu dou hoje para os familiares, por mais desafiador que seja ouvir isso, tenha amor, tenha paciência, tenha o entendimento de saber por que aquela pessoa está naquele vício,
qual é o buraco que ela está tentando preencher. E o que levou ela também a isso, né? Tem que pensar em tudo isso, não é só o fato de você cobrar, falar aquelas coisas que nós falamos assim, você continuar bebendo vai morrer, você não faz isso, não faz aquilo, mas o que chegou a levar a pessoa a isso? Isso é importante. E a partir do momento que você entende e procura ajuda, é importante também, né? Sim, sim. E tem contextos, né, Mauro, que é muito mais fácil da gente conseguir entender. Por exemplo, eu já peguei um caso no consultório onde a pessoa ela tinha um determinado vício, mas o pai dela faleceu muito, muito cedo. Então a gente conseguiu interpretar que ele buscava esse pai, certo? Mas tem pessoas que às vezes você vai olhar num julgamento e você vai dizer assim, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem saúde, essa pessoa tem família, tem tudo. Por que bebe? Por que, né, tá na drogadição? Então, às vezes, precisa ter um pouco mais de entendimento, sabe, Mauro? Às vezes a gente, é igual nós estávamos falando das telas, né? Nós temos uma vida tão corrida que se a gente não parar e silenciar um pouco, a gente não escuta mais o nosso próprio corpo. É isso aí, é importante ficar atento a esses sinais. Olha só, se vocês aí de repente ficarem em dúvida, quer saber mais também sobre isso, como lidar com os vícios, vou deixar o Insta da Bruna ali na telinha, ó, vocês podem entrar em contato com ela, tá ali, ó, é só interagir com ela lá, se vocês querem que ela traga um outro assunto também, que vocês vejam lá no Insta dela pro programa, conversa com ela que nós convidamos ela novamente. Gratidão. Obrigada, Bom sempre retorno. muito bom estar aqui com vocês. Pra gente